E aí, gente, tudo bom? Não deixou muito tempo entre essa aula e a anterior, não, né? Vamos embora então, estou aqui para falar ainda, talvez do último tempo verbal que encerre os tempos verbais do passado, que são muito importantes, porque é muito comum publicações em inglês que contam coisas que aconteceram. E nesse sentido, todos os tempos verbais que nós estudamos aqui são importantes. O simple past, principalmente, o present perfect, nem se fala, o past continuous, que é bem corriqueiro, e agora a gente está falando aí do past perfect. Tudo bem. Aliás, o past perfect foi da aula passada, certo? Vou colocar ele aqui do ladinho, só para a gente relembrar, porque sempre é bom relembrar. Concorda comigo? Tá aqui. O past perfect tinha a seguinte característica, né? Por ele ser chamado de perfect, ele tinha um verbo no passado particípio que a gente chama popularmente de terceira forma, que é aquele verbo que a gente fala que rima com concluído, né? Passado particípio, rima com concluído, feito, lido, impresso, trabalhado, que lá no present perfect ele já existia, mas eu não podia traduzir ao pé da letra. Hoje, no past perfect, a gente pode e deve. Tá bom, mas só estamos recapitulando aqui uma coisa. Daí, olha só. Ele tinha como verbo auxiliar o verbo have, mas como ele está no past perfect, ele usa o verbo auxiliar na forma do passado. Beleza? Essa era a fórmula do past perfect, certo? Lembrando que é o had que obriga o verbo que vem depois dele a ir para a terceira forma. Mas hoje eu quero te propor um tempo verbal maiorzão, a parada vai ficar grande, que é o past perfect continuous. Caramba! Antes de você se apavorar, relaxa, vem comigo, primeiro eu vou te ensinar a identificar esse cara no texto. Vamos usar os conhecimentos que a gente já tem? Vamos lá? Bom, ele é chamado de continuous, e eu falei uma coisa para você que realmente vale para tudo. Todos os tempos verbais chamados de continuous têm ing. Você lembra disso? Pois a gente estudou o present continuous, a gente estudou o past continuous. Claro que isso é válido. E esse ing, que é veja, nem tudo que tem ing está acontecendo, você já sabe disso, né? Mas esse ing é a maneira que eu tenho no inglês de dar aquela esticada no verbo para eu fazer ele, né, o gerúndio, lembra? Lendo, estudando, trabalhando, é esse cara. Então esse ing vem preso ao verbo. Beleza, pronto, dei conta da primeira parte do nome dele. Mas se ele é chamado de perfect, ele vai ter que ter o quê? O auxiliar, certo? E o auxiliar do past perfect é esse carinha aqui, é o had. Beleza. Então tá aqui. Mas esse had, bom, gente, se ele é continuous, vamos lembrar de uma coisa. Como é que eu dizia lá no present continuous? Como é que eu dizia? Olha como tudo é muito lógico. Como é que eu dizia assim? Eu estou estudando. Lembra disso? Você já tem condições de traduzir para mim. Ó, eu estou estudando, no inglês fica I am, ser ou estar, studying. Lembra disso? Claro que lembra, né? Tá bom, agora eu pergunto para vocês com base no que a gente já sabe. Posso tirar o verbo to be daqui? Posso tirar? Posso, por exemplo, tirar esse estou daqui? Posso tirar? Posso dizer só eu estudando? Posso dizer eu estudando? Não, porque não faz sentido, eu estudando. Ah, mas dá para entender? Não dá não, porque eu estudando, não dá para eu saber se é agora, se é ontem ou se é amanhã. Existem variações tipo eu estou estudando, eu estava estudando, eu estarei estudando. O verbo to be tem que aparecer aqui, ele tem que aparecer aqui esse estou, esse am tem que aparecer, que é o famoso to be, porque é ele que define se é present continuous, se é past continuous ou se será future continuous. Então é válido perceber o seguinte, toda vez que eu tenho ing, num tempo contínuo, eu tenho que ter o to be antes. Então, se eu tenho esse ing aqui, eu tenho que ter um to be antes dele. Mas esse verbo to be que eu vou colocar aqui, ele vai sofrer a influência do had, que vai jogar ele para a terceira forma. Conforme eu fiz aqui, ó. O had joga quem vem depois para a terceira forma. Então, o had vai jogar esse verbo to be para a terceira forma, que a gente já sabe qual é o verbo been. Pronto, nasceu a fórmula do past perfect continuous, que é formado por 3 verbos, né, fazendo jus ao nome, que são 3 nomes aqui, certo? E aí o que acontece? Você, apesar de não parecer, você pode e deve traduzi-lo ao pé da letra também. Então, se eu posso traduzir ao pé da letra, o que ele vai indicar, esse maluco? Ele indica o seguinte, ele indica que alguém tinha
estado, porque estou traduzindo ao pé da letra, passado particípio, fazendo alguma coisa. É claro que aqui os verbos vão mudar, que alguém tinha estado estudando, que alguém tinha estado trabalhando por muito tempo, mas que a gente usa pouco no português. Eu não falo assim, ó, eu tinha estado estudando por 3 horas quando meu pai chegou em casa, né? Eu falo que eu estava estudando há 3 horas. Então, você pode adaptar a tradução, mas essa é a ideia dele. E aí ele vai puxar algumas coisas do outro, que deu origem a ele. Lembra que eu te falei que todos os tempos, toda vez que o past perfect aparece numa frase, ele sempre indica aquilo que aconteceu por primeiro? Pois é, aqui é a mesma coisa. Toda vez que você achar essa formulazinha numa frase, ela está indicando aquilo que aconteceu por primeiro. Mas qual a diferença então? É que como aqui eu tenho o ing, isso aqui indica aquilo que aconteceu por primeiro e estava acontecendo. É uma ação em andamento no passado que aconteceu antes de outra ação que já estava no passado. É muito parecido com o outro. A única diferença é que ele indica uma ação que não tinha terminado de acontecer, uma ação contínua. Olha que tranquilaço, e aí eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro aqui, ó. Indica uma ação que esteve em andamento antes de outra ação passada. Ele também indica aquilo que aconteceu antes. Portanto, eu também posso fazer um macetinho que toda vez que eu encontrar esse cara numa frase, ele indica aquilo que aconteceu por primeiro. Esta fórmula. E como agora ela é formada por 1, 2, 3 verbos, você também já está cansado de saber que é no primeiro que eu mexo para fazer negativa e pergunta. É sempre só no primeiro. Beleza? Certo? É isso, então olha que bacana. Eu tenho um exemplo aqui, ó. I had been waiting for a long time when I finally realized I was in the wrong line. Peraí, deixa eu te explicar essa frase para você entender. Certa vez eu fui no departamento do Detran aqui de Curitiba, que é o departamento de trânsito, né? E aí o que acontece? Às vezes você chega num lugar muito grande e dependendo como for, não tem uma comunicação visual muito boa, você não sabe para onde ir. Você chega e fica olhando e para onde que eu vou? Eu era muito novo, eu tinha ido fazer um serviço para minha mãe, né? De protocolação de documento, enfim. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, não sabia para onde ir. Falei, caraca, vou pra onde? Olhei pro segurança, ele tava com uma cara como quem diz assim, velho, não converse comigo agora. Não vou te responder. E eu era muito tímido, você nota pelas nossas aulas, eu sou um cara muito acanhado. E aí o que acontece? E eu falei, cara, não vou perguntar pra ele, como é que eu resolvo essa parada, cara? Pra onde que eu vou? Você já fez isso? E aí eu fiz algo que eu achei lógico na época e que eu acho que você também já fez. Olhei e falei, vi uma fila colossal de gente, velho. Falei, bom, se tá todo mundo naquela fila é porque é ali que tem que ir. Não é verdade? E entrei naquela fila. Era uma época em que não existia celular. Então eu fiquei na fila fazendo nada. Podia estar lendo, sei lá, mas eu não esperava que fosse demorar, então não levei livro nem nada e fiquei ali parado assim, cara. Bom, o celular, você tá ali trocando mensagem e tal, você nem vê o tempo passar. Mas não existia celular, velho. Eu sei que você está pensando, não, pare, como que vocês viviam sem celular? Né? É quase como viver sem o fogo, de tão fundamental que é nas nossas vidas, mas acredite, a gente vivia sem celular. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 40 minutos naquela fila, cara. Beleza, chegou a mocinha, que por sinal foi muito simpática mesmo, né? Muito sorridente e tal. Eu peguei a folha que eu tinha na mão e entreguei para ela, porque ela debateu o olho e ia ver o que eu tinha que fazer, né? Eu entreguei para ela, ela olhou para mim com um sorriso bem legal, mas ao mesmo tempo eu sentia satisfação nela em poder me dizer que eu estava na fila errada. Sabe quando aquela pessoa, dentro dela, você lê o pensamento e ela está pensando assim, você se ferrou. Você se ferrou, cara! Ela falou assim para mim, ó, não, querido, olhou no papel e falou, não, querido, você está na fila errada. Sabe quando a pessoa tem uma satisfação de dar uma notícia ruim? Ela falou, a tua fila é aquela lá, apontou para um outro canto, velho. Ali, aquela fila lá, que na verdade termina lá atrás. Velho, sério, pensa como eu fiquei furioso de não ter uma porcaria de uma placa que me mandasse de cara para o lugar correto. Então veja, te contei 2 coisas que aconteceram no passado. Eu contei 2 coisas. Primeiro, eu fiquei esperando na fila por 40 minutos. Ó, eu fiquei esperando é uma ação contínua, certo? E segundo, ela me falou que eu estava na fila errada. Foram 2 coisas que aconteceram no passado, mas primeiro, o que aconteceu antes? Primeiro ela me falou que eu estava na fila errada, ou primeiro eu fiquei esperando? Lógico que primeiro você ficou esperando. Se ela tivesse te falado, você não teria esperado. Justamente isso. Inclusive, esse raciocínio envolve past perfect.
Primeiro eu fiquei esperando ação no passado que aconteceu antes de outra. Depois ela me contou. Mas essa ação que aconteceu antes, que eu fiquei esperando, ela durou um tempo. E se ela durou um tempo, ela é uma ação de past perfect contínua. Ela é past perfect continuous. É disso que esse exemplo está falando. Eu tinha estado esperando por muito tempo, que na verdade foi 40 minutos, quando eu finalmente percebi que eu estava na fila errada. Na verdade eu não percebi não, ela me falou. É só um exemplo aqui, tá certo? Então duas coisas aconteceram no passado nessa frase. Eu percebi, eu finalmente percebi, e eu tinha ficado esperando, ou no nosso português, eu fiquei esperando. A parte da frase que tem a fórmula aconteceu por primeiro. Primeiro eu fiquei esperando, depois eu percebi que estava na fila errada. Isso na frase, porque na vida real eu fiquei que nem um bobo até o final, não percebi nada, foi ela que me falou que estava na fila errada. E aí eu posso partir para a parte de estrutura. Então você já notou que o past perfect também é usado com o simple past, está aqui o simple past, verbo sozinho no passado. Então vale aquilo que eu falei para você lá atrás, que o simple past ele vai reger, ele vai coordenar todos os outros tempos verbais do passado, e vale essa fórmula, esse macetinho da setinha aqui, que eu sempre só mexo na primeira. Vamos falar de estrutura? Form, estrutura. Eu sempre só mexo no primeiro. Eu tenho 1, 2, 3 verbos. Podia ter 4, 5. Só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Já está virando uma mesmice. Eu te falei que as regras são sempre as mesmas e a gente acaba se acostumando. Dá uma olhada então, They had been waiting for a long time. Eles tinham estado esperando por muito tempo. Mas eu não falo assim em português. Então traduz do seu jeito. Eles ficaram esperando por muito tempo. Negativa. Eles não tinham estado esperando por muito tempo. E na pergunta, o had passa para frente, significando a mesma coisa. Had they been waiting for a long time? Eles tinham estado esperando por muito tempo? E aí toda pergunta básica gera uma pergunta complexa, basta colocar na frente um pronome interrogativo. Why had they been waiting for a long time, né? Por que eles tinham estado esperando? Ou por que eles ficaram esperando por muito tempo? É sempre assim que funciona. Muito tranquilo. E hoje, já que também o assunto é curto, mas não menos importante, e ele nasce do past perfect, portanto a gente segue a mesma linha de raciocínio, eu vou me permitir aqui ler um texto com vocês. Fica tranquilo, a gente não vai fazer exercícios, mas nós vamos ler um texto para perceber a presença de várias coisas que nós já estudamos, não é só do assunto de hoje, que nós já estudamos para a gente ir praticando de vez em quando como é que funciona a leitura de textos e claro, fique tranquilo que eu vou traduzir, mas não é uma tradução literal, eu não defendo isso. É uma tradução que leva em conta o contexto. Então dá uma olhada aqui, trouxe um texto para você bem legal, que tem uma série de coisas que a gente viu e uma série de coisas que a gente não viu. Relaxa, até o final desse curso você vai ser capaz de ler um texto desse porte inteiramente sozinho, tá bom? Vamos ver então? Ele diz assim, Women with migraines at higher risk of stroke. And smoking and oral contraceptives heighten that risk, study finds. Aí tem quem escreveu o texto, né, que está aqui, o Steven Heinberg, e Health Day Reporter, né, que é o repórter do Health Day. Eu tirei exatamente de como estava o texto. Então ele diz assim, mulheres com enxaquecas têm um risco maior de derrame. Olha que interessante, então, a palavra derrame da medicina, do termo médico. E fumar, tem ING, mas não está acontecendo, hein? A gente já domina isso. E fumar e contraceptivos orais, ou seja, pílulas anticoncepcionais, aumentam aquele risco, descobre um estudo. Tá certo? A gente vai lendo e vai traduzindo cada slide separadamente, para você ir se acostumando, e o vocabulário vai se repetindo, você vai aprendendo palavras novas comigo. Vamos lá. Women who suffer from migraines that are accompanied by visual symptoms, usually called an aura, are at a slightly increased risk of stroke, especially if they smoke and take oral contraceptives, a new study says. Abre aspas, é sempre alguém falando, tá? São as palavras de alguém. This should not be a cause of alarm to women, said lead researcher Dr. Stephen Kidner, a professor of neurology at University of Maryland School of Medicine. But it is something to take into account and discuss with their physician. Mulheres que, a gente vai estudar esses caras aqui, que sofrem de enxaquecas, que são acompanhadas de sintomas visuais, o macete da garota bonita quando eu volto, geralmente chamado de aura, estão num risco levemente aumentado de derrame, especialmente se elas fumam e tomam contraceptivos orais, pílulas. Um novo estudo diz.
Isto não deve ser uma causa de alarme para as mulheres, disse o líder da pesquisa, do pesquisador, Dr. Steven Kittner, que é um professor de neurologia na Universidade de Maryland e Escola de Medicina. Mas é algo a se levar em conta e discutir com os seus médicos, tá? Physician é a palavra médico. Take into account é a expressão idiomática que significa levar em conta ou levar em consideração. Ele continua dizendo assim, ó. The risk that a young woman with migraines in the 15 to 44 age group will have a stroke might be 20 per 100,000, Kittner said. That's a very small risk. Even if you increase it to 30 per 100,000, it is still a tiny risk. But if the woman smokes and has high blood pressure or diabetes, the risk of stroke will be higher, added Kittner, who's also director of the Maryland Stroke Center. For the study, Kittner and his colleagues collected data on 386 young women, 15 to 49 years of age, who'd had a stroke. The researchers compared these women with 614 similar women who hadn't had a stroke. Olha que legal a presença do past perfect aqui e aqui. Esse cara é a abreviação de had. Ah, tio Rê, mas ficou had? Sim, ficou had. Tá, mas por que had? Porque eu estou dizendo tinha tido. Olha que legal isso. Então, o past perfect acontecendo no nosso texto. E a coincidência do auxiliar ser o had e ele usar o verbo principal como o próprio verbo had também, para dizer o quê? Tinha tido. Como a gente fala no português. Eu posso dizer que eu tinha visto, que eu tinha estudado, eu posso dizer que eu já tinha tido aquela doença. Legal? Dá uma olhada aqui, ó. O risco de que uma mulher jovem com enxaquecas entre 15 e 44 anos de idade, né, no grupo etário de 15 e 44, terá um derrame, pode ser de 20 a cada 100 mil, disse o Kittner. A vírgula no inglês é o ponto para nós, então ali é 100 mil mesmo, tá? Isso é um risco muito pequeno. Mesmo se você aumentar de 30 para 100 mil pessoas, é ainda um risco pequeno. Mas, se a mulher fuma e tem pressão sanguínea alta ou diabetes, o risco de derrame será maior, acrescentou Kittner, que também é diretor do Centro de Derrames de Maryland. Olha o ER do comparativo de superioridade que a gente já estudou. Legal? Aí ele diz assim, ó. Para o estudo, Kittner e seus colegas coletaram dados. Olha essa palavra, não é o que parece. Dados, está no plural mesmo. Dados de 386 mulheres jovens de 15 a 49 anos de idade que tinham tido um derrame. Os pesquisadores compararam essas mulheres com 614 mulheres parecidas que não tinham tido um derrame. Certo? E tá aí o resultado dessa pesquisa. Olha que interessante. E por fim, o past perfect é bem comum, mas ele é bem tranquilo. Saiba enxergar no texto, saiba ter essa visão. E lembra que agora você já sabe uma coisa nova, graças ao texto. Que esse primeiro had aqui, que este primeiro had ou este primeiro had, ele pode ter a abreviação de apóstrofo D. O apóstrofo letra D, né? Apóstrofo D, professor? É, apóstrofo D. O apóstrofo D, ele é uma abreviação de outras coisas também, mas hoje você já sabe que também pode ser o auxiliar had do past perfect, se depois dele tiver um verbinho no passado particípio, da terceira forma. Ficamos por aqui, um prazerzaço falar desses assuntos com você, e aí a gente fechou nossos tempos verbais do passado, o pacote todo. Na aula que vem já será um assunto novo, tá certo? E a gente vai tocando o barco sempre que você puder. Veja textos em inglês na própria internet e vai usando o conhecimento que a gente já agregou. Precisou de mim? Você sabe onde me encontrar lá nas redes sociais. I see you. Até a nossa próxima aula. Bye!